Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje, 16 de julho de 2026. Quero deixar aqui uma mensagem para você que está em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, que diz o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O tema de hoje é reanimados por Deus. Deus, ele quer reanimar você. Deus, ele quer te dar ânimo nesse dia. Em momentos de crise, em momentos de perda, em momentos de pressão, em momentos onde você é encurralado pelas notícias ruins que você ouve. Deus, hoje, ele quer te reanimar. Quem sabe você começou o dia desanimado, porque você não encontra saída para a sua vida. Deus, ele quer reanimar você hoje. O capítulo 30 vai explicar sobre o momento onde Davi havia acabado de chegar em Ziclag. E Davi, ele avistou que a cidade estava queimada. As mulheres, os filhos e filhas haviam sido sequestrados pelos amalequitas. E aqui começa o momento onde Davi começa a enfrentar um momento de muita crise, um momento de muita tristeza, um momento de muita pressão emocional, de muita pressão em tudo aquilo que estava em volta dele. No versículo 13 do capítulo 30, vai dizer o seguinte, que Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. Ou seja, quando Davi chegou a Ziclag, a cidade estava toda queimada, ela estava toda devastada. As famílias que foram deixadas ali, que aqueles homens tinham deixado, quando eles voltaram, já não estavam mais ali. Então aqui nós vemos aqui que independente de quem você seja, você vai sim enfrentar momentos de crise. E esse momento de crise muitas vezes pode pegar de surpresa, assim como pegou o Davi, aqueles homens que estavam com eles. Assim que eles chegaram, eles não viram mais as suas famílias, eles não viram mais os seus filhos, eles não viram mais as pessoas que eles tanto amavam. Não pelo fato de nós estarmos servindo a Deus, que nós não vamos enfrentar crise, nós vamos enfrentar crise. Mas entenda uma coisa, a crise vem para você vencer ela. E aqui, Davi ficou devastado, ele ficou triste, ele ficou desapontado. Né? E todos nós vamos enfrentar crises na vida, todos nós vamos enfrentar pressões na vida, todos nós iremos enfrentar dificuldades na vida. Não é porque nós servimos a Deus que Ele vai nos proteger totalmente, Ele vai permitir que nós enfrentamos crise. E aqui Davi passou por um momento de crise, por um momento de pressão, por um momento de tristeza, por um momento, sabe, de profunda angústia. E depois aqui no versículo de número 6, na parte A, vai dizer o seguinte: pois o povo falava de apedrejá-lo. Além de Davi não estar com a sua família, além de Davi não ver as pessoas que ele mais amavam por perto, pelo fato de serem sequestrados, Davi aqui estava sendo ameaçado por aqueles homens que estavam com ele. Aqueles homens queriam apedrejar a Davi. Ou seja, Davi estava enfrentando uma pressão grandiosa daquelas pessoas que estavam confiando nele, daqueles homens que saíram de Ziclag junto com ele. Quando eles voltaram, já não estavam mais com as suas famílias, e eles queriam apedrejar Davi. Quem sabe você tem sido apedrejado, quem sabe você tem sido caluniado, quem sabe o diabo tem armado tantas coisas para tentar ofuscar sua fé no Senhor, para tentar desanimar, esfriar o seu coração. Quem sabe esse apedrejamento aqui talvez não seja algo literal, mas seja algo espiritual. Você tem sido bombardeado a todo momento para você desistir, para você, sabe, parar, você fica coado, você se sente ameaçado por todos os lados, é pressão de todos os lados, são palavras que são lançadas contra você, são palavras negativas, são ameaças, e você se sente acuado assim. Davi estava, eles queriam apedrejar a Davi. Então imagina só como Davi estava ali, sabe, primeiro ele tinha perdido sua família, depois ele estava sendo ameaçado de morte. Assim Davi estava passando, assim era um momento difícil de Davi. E às vezes você se sente assim, sendo apedrejado por muitos, até mesmo pelas pessoas mais próximas de você. Às vezes com palavras, com atitudes, com abandono, e você se sente ameaçado. Agora será o meu fim, agora eu não vou conseguir mais. Mas o texto continua dizendo, no mesmo versículo aqui, 6, na última parte aqui, na parte C: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Quem sabe você tem perdido muitas coisas, ou você perdeu muitas coisas. Quem sabe você se sente ameaçado
né? É muita pressão contra a sua vida, é muita situação difícil, é muita pressão, você se sente acuado, sem saber o que fazer, mas o texto aqui é maravilhoso, vai dizer o seguinte, que Davi, ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. Deus quer reanimar você. Independente se você perdeu alguma coisa, se você foi abandonado, ou se a pressão é grande contra você, Deus ele quer reanimar você. A perda, as ameaças da vida têm desanimado você, mas eu tenho uma palavra para você nesse dia. Deus ele quer te reanimar, Ele quer trazer vigor novamente, Ele quer te levantar, Ele quer segurar sua mão hoje. Então seja reanimado hoje, seja restaurado, seja restaurada hoje, seja reanimada hoje. Receba alegria, receba paz no seu coração hoje. Levante sua cabeça e seja reanimado pelo Senhor. Receba esse ânimo que vem dEle. Ele está presente na sua vida para reanimar você. E depois no versículo 18 vai dizer o seguinte: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, porém salvou as suas mulheres. Ou seja, aqui Davi, o texto vai dizer o seguinte, que Davi ele conseguiu recuperar tudo aquilo que havia sido roubado pelos amalequitas. Então aqui nós vemos aqui que Davi teve um final feliz. E da mesma forma também Deus tem um final feliz para você. Deus ele quer restituir na sua vida o que foi perdido. Deus ele quer trazer de volta a paz que você perdeu, a alegria que você perdeu. Deus quer trazer de volta aquele sonho que você tinha de servir a Ele, de ser usado por Ele. Aquele sonho que só você e Deus sabe. E com o passar do tempo você desanimou pela pressão, pela perda que você já teve. Você desanimou, você ficou no meio do caminho. Você entregou os pontos, mas hoje o Senhor quer reanimar você. Ele quer restaurar aquele sentimento que você perdeu, aquele sentimento que você tinha, sabe, de disposição, aquele sentimento de resiliência, aquela resiliência interna que você tinha, aquele ânimo, aquele foco que você tinha que um dia perdeu. Hoje o Senhor quer restaurar o seu coração em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida hoje. Deus, se essa pessoa que me ouve, Pai, ela perdeu a esperança, ela perdeu a alegria de viver devido às dificuldades, pressões e perdas que ela teve ao longo da vida, e hoje, Pai, ela se encontra, Pai, desanimada. Deus, nesse dia, Pai, reanima este homem, reanima esta mulher, reanima este jovem, Pai, esta criança que me ouve, para que eles possam, meu Pai amado, olhar para o Senhor e serem renovados, ó Deus, que o Senhor possa trazer de volta a alegria perdida, que o Senhor possa, Pai, trazer de volta o propósito, ó Deus, perdido, e que nesse dia, Pai, essa pessoa seja restaurada pelo poder do Espírito Santo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, compartilhe essa mensagem e que Deus te abençoe.